Eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 9, verso 8. Eu vou pedir para a mídia tirar essa da arte aqui e deixar o da igreja, tá? Senão vai dispersar todo mundo. Isso, maravilhoso. Glória a Deus. Êxodo capítulo 9 e o verso 8. Amém? Glória a Deus. Está escrito: então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores. Em algumas traduções diz que ela se tornou em sarna, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém? Senhor Deus, Pai querido amado, fala conosco nesta noite. Ministra, meu Pai, a nossa vida dentro da Tua palavra, nos dando, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor mesmo quer nos ministrar nessa noite, meu Deus. Glorifica o Teu nome sobre nós, que a minha carne se caia nesse momento, meu Deus, e que somente o Teu Espírito possa falar através da minha vida, meu Deus, que eu seja um instrumento vivo nas Tuas mãos, e que a Tua palavra possa nos ensinar, nos formar e nos instruir, meu Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se aceitar e aplauda ao Senhor no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Eu estava estudando acerca da palavra de Deus para ministrar hoje, e algo que me chamou muita atenção, que eu estava compartilhando com a pastora em casa, é que as pragas que vieram sobre o Egito, as 10 pragas que vieram sobre o Egito, elas vieram para confrontar os deuses do Egito, mas não simplesmente 10 deuses do Egito, mas para confrontar todo o panteão de deuses do Egito. Como assim, pastor? Porque na terra do Egito, eles adoravam mais de 2.000 deuses. Vocês têm ideia do que é isso? A gente não consegue guardar o nome de 2.000 coisas aleatórias. É difícil, né? Mas eles tinham mais de 2.000 deuses que eles cultuavam. E muitos desses deuses, eles estavam conectados através de alguma coisa, de alguma forma. Só que desses deuses, haviam aqueles que se sobressaíam, que em uma pirâmide, vamos colocar assim, eles ocupavam o topo desta pirâmide, e abaixo dele estavam todos aqueles que vinham conectados a eles. A palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas ela é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade deste mundo tenebroso. Ou seja, há uma hierarquia no mundo espiritual. Do lado de Satanás, nas regiões das trevas, há uma hierarquia de demônios. E no Egito era a mesma coisa. E ferindo os cabeças dessas legiões de demônios, todos aqueles que vinham abaixo deles eram derrotados também, e o nome do Senhor era glorificado. Amém até aqui?
E nessa sexta praga que nós vamos ministrar hoje, o foco principal dela, o ataque principal do Senhor contra o deus egípcio, era a deusa Ísis. Essa deusa Ísis, ela era vista pelo povo do Egito como uma mãe, ou seja, ela era a deusa da família, protetora. Ela era vista como aquela que tinha o poder de curar, porque ela era a deusa da medicina e guardiã da vida. E dentro disso, essa marca desta úlcera que veio sobre o povo foi algo tão marcante que feriu diretamente as estruturas da religião lá no Egito. Por quê, pastor? Porque dentro da hierarquia do Egito havia o Deus maior que eles cultuavam, que era ou Atum, ou Ra, ou Amon, Amon-Ra, que eles foram fundindo os deuses com o passar do tempo. E esse Deus, ele teve filhos, e uma das filhas desse Deus maior era a própria Ísis, que se casou com o irmão Osíris, que teve um filho chamado Horus. Ou seja, ferir aquela que estava abaixo do Deus maior significava ferir diretamente toda a estrutura de religião no Egito. Amém até aqui? Glórias a Deus. E há uma característica em especial nessa, que era representada essa deusa Ísis, que era o formato dela, a forma como era apresentada. Porque na maioria dos deuses que nós ministramos até aqui, e outros que nós ainda vamos ministrar acerca deles nos próximos dias da campanha, é que a maioria deles tinha um corpo humano com uma cabeça de algum tipo de animal. Só que essa deusa Ísis, ela não era representada desta forma. Ela era uma mulher que ela trazia sobre a sua cabeça, acima da cabeça como um chapéu, um trono, ou ela trazia sobre a sua cabeça o próprio sol. Por quê? Porque ela era filha do Deus Sol. Ela trazia um sol entre chifres de vaca. Ou seja, essa deusa Íris no Antigo Egito, ela era encarada e ela era vista como aquela que carregava a autoridade sobre a sua cabeça, porque o trono, ele é um lugar de autoridade. Amém até aqui? Amém, queridos? Glórias a Deus. Só que quando Moisés ele vem direcionado por Deus, todas as vezes que eles iam manifestar a praga sobre o Egito, eles tinham uma ação, e essa ação visava confrontar diretamente aquele Deus no Egito. E aqui, quando o Senhor ele diz, ele lança essa praga que vai ferir diretamente a deusa Ísis, é literalmente o Senhor dizendo que só o Senhor é Deus. Não existe autoridade maior do que a autoridade do Senhor. Essa suposta deusa pode carregar o trono sobre a própria cabeça, mas a autoridade que ela supostamente tem não é maior do que a autoridade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Essa praga, ela foi um ato de Deus contra toda a estrutura do Egito. Por quê? Quando o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu quero que você pegue cinza de forno. Essa palavra cinza de forno, no original do hebraico, é a palavra efer ou afer. E essa palavra original do hebraico, efer ou afer, é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis, no momento em que o Senhor vem para destruir
é uma cinza de forno, é uma cinza de fornalha, aonde queima ardentemente. E provavelmente essa cinza, ela pode ter sido, e provavelmente há muitos estudiosos que acreditam nisso, que ela foi retirada dos próprios altares de sacrifício do Egito. Ou seja, aonde eles sacrificavam, Moisés tomou daquela cinza, que era o fruto, o resultado da adoração deles aos deuses dele. Ele pega aquela cinza e ele lança ao ar na presença de Faraó, para declarar assim: ó, a tua adoração a falsos deuses não vai te livrar do poder de Deus. A tua adoração falsa a um falso Deus não tem poder para surtir resultado. E eu estou lançando o resultado dessa adoração na tua presença, para que você veja, Faraó, que Deus, Ele é maior do que todos os deuses do Egito. E Ele vai cumprir todo o juízo dele sobre todos os deuses do Egito. Ou seja, toda a ação de Moisés, toda a ação que Arão tinha, era um ato profético, era uma ação que movia o mundo espiritual, tinha propósito, tinha significado. A pastora recebeu uma revelação do Senhor acerca de coisas consagradas dentro de casas de pessoas aqui. E ela deu uma direção clara: pega esse pertence, esse bem que está consagrado, e lança fora. Pastor, mas por que não adianta eu pegar esse bem que está consagrado e trazer no altar, para que eu possa quebrar toda a consagração dele? Porque esse ato demonstra que o teu coração está mais nesse bem do que no Senhor. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar aqui essa noite. Porque a ação desse demônio, ele tem um nome nos dias de hoje. E o nome deste demônio, que nós estamos ministrando desde o primeiro dia de campanha: demônio, ele não morre. Se um demônio não morre, então mesmo os demônios que agiam no antigo Egito, eles agiram na terra durante a época de Jesus, eles agiram na terra na Idade Média, e eles agem na terra ainda nos dias de hoje. E enquanto eu estudava, é muito interessante, quando você tiver um tempo na sua casa, você vai pegar, por exemplo, essa palavra, e você vai falar assim: quais eram os atributos da deusa Ísis do Antigo Egito? E aí ele vai te falar, é interessante falar, ela é reconhecida por isso. Aí você fala assim: ó, qual outra entidade espiritual nos dias de hoje aqui no Brasil ou no mundo carregam as mesmas características? E ele vai te trazer exatamente o nome de cada uma delas. Tal entidade espiritual tem as mesmas características, tal entidade espiritual tem as mesmas características, tal entidade espiritual tem as mesmas características. Por quê? Porque demônio ele não morre. Só que para aplicar isso sobre a tua vida hoje, sabe qual é o nome que esse demônio ele carrega nos dias de hoje para tentar induzir a nossa vida a nos distanciar de Deus? O nome desse demônio nos dias de hoje se chama inversão de valores. Como assim, pastor? Se chama inversão de valores? Aquela demônio Ísis, aquela deusa do antigo Egito chamada Ísis, ela carregava um trono sobre a sua cabeça. Satanás, ele quer construir tronos sobre a nossa cabeça, que ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Ele quer construir tronos sobre nós, para nos dizer que Ele é quem tem poder
livrar. Ele é quem pode trazer a solução para o teu problema. Então não adianta você buscar a solução em Deus, sendo que só eu posso trazer a solução para o teu problema, porque eu tenho a autoridade para fazer isso. E aí ele gera engano diante de nós. O povo do Antigo Egito, eles viviam num engano tão grande que eles cultuavam mais de 2.000 deuses, mas nem 2.000 deuses conseguiram impedir o poder do único Deus que é verdadeiro, que é o nosso Deus, o Senhor. Amém? Quem crê que o Senhor é poderoso? Quem crê que Ele tem todo o poder? Amém? Então para de buscar solução em outras coisas. Para de depositar a tua expectativa em outras coisas. Para de buscar a paz para a tua ansiedade, o refrigério para a tua ansiedade em outras coisas. Acabou aqui? Pastora, dá um microfone, por favor. Que só Ele consegue trazer a paz que eu preciso. Se eu estou em ansiedade, eu vou buscar um alívio em algo que vai trazer paz para a minha ansiedade, vai tranquilizar meu coração. Se eu estou com alguma enfermidade, eu vou buscar em qualquer outra religião, em qualquer outro lugar, a cura para a minha ansiedade, para a minha enfermidade, menos no Senhor. Se eu estou passando por problemas financeiros, eu vou dar um jeito de realizar isso e vou pegar outros caminhos que não são a direção do Senhor para a minha vida. O que é isso? São os tronos que Satanás constrói sobre a nossa vida para nos aprisionar, para nos dizer que só Ele pode fazer, que mais ninguém pode fazer, que a nossa vida não tem solução, não tem forma de dar certo se Ele mesmo não estiver envolvido. A enfermidade da tua alma sou eu que posso curar. Só que a palavra do Senhor nos ensina uma outra coisa. Em Isaías 53, versículo 4, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Olha para a gente, por favor, Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O povo do Egito cultuava mais de 2.000 deuses. Eles tinham dezenas deles que diziam que era o Deus da cura, o Deus da medicina, mas o único Deus verdadeiro que tem poder para curar tanto o teu físico como a tua alma e ainda vivificar o teu espírito é Jesus Cristo, que morreu por você na cruz do Calvário. Toda mentira do diabo, ela por terra, diante da presença e do poder do nosso
demonstra sua total capacidade de curar pelo poder de Deus. Aleluia! Tudo aquilo que eles não tinham capacidade, vem Cristo e manifesta a glória dele sobre a nossa vida. Aquela que era a deusa da cura e da família, não protegeu a nenhuma família do Egito. E não só as famílias não foram protegidas, como nenhum dos animais do Egito foram protegidos. Na religião do Antigo Egito, eles acreditavam piamente na reencarnação. E eles criam que, quando um familiar morria, este familiar poderia reencarnar na forma de um animal. Por isso que eles cultuavam a tantos animais. Eles cultuavam a rã, eles cultuavam o gato, cultuavam o touro. E por isso que muitos sacrifícios para eles, que o povo de Israel fazia, para eles era vergonhoso, era imundície, era um ultraje. Por quê? Eles acreditavam que se algum animal morrer, se alguém matar esse animal, eu posso estar matando um próprio familiar meu que reencarnou na forma dele. E essa deusa Ísis, ela tinha o poder de preservar a vida, inclusive no pós-morte, para que ele pudesse tornar a vida. Ou seja, em todos aqueles que eram os atributos que eles criam acerca de Ísis, todos eles foram refutados diante do poder de Deus. Mas é o que eu falei, demônio ele não morre. Pastor, mas isso foi lá no Antigo Egito. Mas ainda nos dias de hoje, a gente continua colocando as nossas expectativas em qualquer outra coisa. A gente continua colocando a nossa dependência, levantando tronos que não é o Senhor que se assenta nele. É um espírito de engano que vem trazer essa inversão de valores na minha vida, que me impulsiona a buscar qualquer solução. E só quando eu não tenho mais solução, então eu venho e eu busco ao Senhor. Mas o Senhor está nos falando nessa noite: me busca em primeiro lugar. Busca primeiro ao Senhor, ao reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Mas sabe por que muitas vezes o Senhor não acrescenta? Porque você não buscou em primeiro lugar o reino dos céus, porque você buscou solução em qualquer outro lugar, para só depois que não teve solução em nada, aí eu recorrer ao Senhor. E aí ele pode até me livrar daquela situação, mas toda a extensão da bênção dele, o cuidado dele que é permanente, não acontece. Por quê? Porque na próxima luta eu vou recorrer a outra situação, e eu vou deixando o Senhor sempre por último. Deus é o único que tem o poder de trazer a glória dele e a solução de tudo aquilo que a gente precisa. Lá no livro de Jó, no capítulo 5, e o versículo 18 diz: porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a liga, Ele fere e as suas mãos curam. Deuteronômio 32, 39 diz: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Ou seja, Deus ele é poderoso para executar absolutamente tudo. Se Ele é poderoso para resolver tudo e agir em toda situação, que o nosso coração e a nossa dependência esteja inteiramente depositada nele. Não coloque ninguém para se assentar no trono da tua vida, mas deixa somente o Senhor se assentar nesse trono. Deixa Ele governar a tua vida.
Deixa Ele governar a tua história, e Ele vai fazer aquilo que as tuas mãos, elas não têm poder para fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Estava conversando com a pastora sobre a palavra em casa, ela compartilhou algo interessante. Que há um tempo atrás ela trabalhava em uma empresa lá em Cotia, uma empresa de segurança. E quando ela ficou doente, o patrão dela, que ia em outra religião, ele falou para ela o seguinte: Mara, claro, não é pastora, né? Lá você era Mara, né? Se você não quer que a sua família sofra, e você quiser viver uma cura rápida que o teu Deus não pode te dar, é só você falar comigo, que eu vou te instruir como que você vai fazer, e aquele que eu sigo, ele vai te curar. Eu tenho a solução rápida para o seu problema. Basta você se prostrar e adorar aquele a quem eu adoro. Aí a pessoa já quis bater nele, é uma outra história, porque é um negócio que ninguém fale contra Deus, né? Mas é assim que Satanás faz. Eu tenho uma solução para a tua vida. A solução para a tua vida é isso aqui: é você se afogar no álcool. Está com problema no casamento? Se afoga na prostituição, se afoga na pornografia, se afoga no adultério. Está com ansiedade, se entope de remédio. Essa é a solução que eu tenho para resolver assim o teu problema. Vai resolver o teu problema na hora. Só que esse não é o caminho que o Senhor tem para você. Porque o caminho do Senhor, a palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. E muitas pessoas dão ouvidos à voz de Satanás e seguem por esse caminho. E muitas delas, sabe o que é o pior? Muitas delas acham que receberam a cura que foram buscar, a enfermidade continua no corpo delas, e no final da vida ela perde tanto a saúde e a vida física dela, como ela perde a salvação da alma dela. Só que o Senhor está nos chamando hoje, falando assim: ó, deixa eu governar a tua vida, deixa eu te direcionar em cada um dos passos da tua caminhada, porque no meio dessa caminhada eu vou te ensinar o propósito, porque cada luta que você enfrenta, se você está em Deus, no final dela você sai aperfeiçoado, você sai capacitado, e você sai muito mais feliz do que quando você estava antes dela. Por quê? Porque o Senhor, Ele estava com você em todo o tempo. Agora, quando Satanás, ele te faz uma proposta e você aceita, ele te escraviza e ele te cega, assim como ele fez com Sansão. Te escraviza, te cega, e o teu final, ele é trágico. O Senhor não tem um final trágico para você. O Senhor tem um final de glória, que não é final, porque com o Senhor não tem fim. Porque ainda quando a nossa vida aqui nessa terra chega ao fim, nós temos uma eternidade reservada para todo aquele que crê no Senhor. O povo de Israel passou 430 anos na terra do Egito. 4 gerações. 4 gerações de 100 anos. Eles estavam mais habituados a ver os deuses do Egito do que com o próprio Senhor. Tanto que quando Moisés volta e fala assim: quem é? O Senhor
nossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Para Faraó, o eu sou me enviou até você. Não importa quem ele é para você ele é o que é. E para o povo de Israel é o Senhor. Para ele revela o nome. Para aquele que ele tem aliança, ele revela o seu nome. Mas para você, Faraó, o eu sou me enviou até você. O Senhor quer se revelar para você como ele verdadeiramente é. Mas abra esse espaço no teu coração, que tudo aquilo que Satanás ele quer impor sobre a tua vida, que nessa noite seja destronado, que nessa noite seja repreendido, e que o Senhor ele governe sobre você, que o trono de glória do Senhor seja ele presente na tua vida. Se tem algo em você hoje que tem ocupado o lugar do Senhor, mas pastor, o que pode ocupar o lugar de Deus na minha vida? Algumas coisas que eram normais, que deveriam ser normais, mas que no fim acabam ocupando o lugar do Senhor na nossa vida. A gente tem ministrado desde o começo. O povo, as civilizações, elas tiveram a capacidade de pegar tudo aquilo que foi criação de Deus e colocar no lugar de Deus. Eles adoravam o sol, eles adoravam a lua, eles adoravam a terra, eles adoravam o céu, eles adoravam toda sorte de animais, eles adoravam de tudo, ou seja, eles pegavam aquilo que foi criado e colocavam no lugar do Criador. Pastor, mas hoje eu não adoro nem um sapo, nem uma rã, nem uma cobra, nada disso. Mas a gente também pega aquilo que era para ser normal e coloca no lugar de Deus. A gente adora a nossa família mais do que a gente adora a Deus. A gente adora o nosso trabalho mais do que a gente adora a Deus. A gente adora os nossos sonhos mais do que a gente adora a Deus. A gente adora a gente mais do que a gente adora a Deus. Mas como assim, pastor? Quem aqui trabalha? Quem trabalha? E você vai todo dia trabalhar? Todo dia do seu trabalho, você tem que trabalhar, você vai trabalhar? Deus que deveria ir, mas não vai, né? Mas se a gente olha, Jesus vai dar graça. Porque o que acontece se você não for trabalhar? Você tem que trabalhar, você vai de segunda a sexta e você não vai trabalhar. Você corre o risco de tomar uma advertência? Você perde a DSR? Você corre o risco de ser demitido? Tudo isso sim. Tudo isso sim. E você vai, porque você tem medo da consequência de trabalhar. Porque se você pudesse ficar em sua casa deitado ganhando teu salário todo mês sem trabalhar, tenho certeza que você fica na sua casa. Agora, se você nem levantar a mão, se eu perguntar quem lê a Bíblia todo dia, quem ora todo dia, quem jejua pelo menos uma vez no mês, as mãos já começam a não levantar tanto. São poucas as pessoas. Por quê? Porque às vezes o meu compromisso maior é com as coisas naturais dessa vida que são criadas, do que com o próprio Criador que me deu todas essas coisas, do que com aquele que me deu família, aquele que me deu esposa, que me deu trabalho, que me deu saúde, que me deu força para poder trabalhar. É Ele que me dá força para adquirir riqueza, mas eu adoro a minha riqueza no lugar daquele que me abençoou e me abriu a porta. Tira essas coisas, são importantes, são, mas deixa Deus no lugar de Deus na tua vida. Priorize a tua vida com Deus, não inventa mais valores. É isso que Satanás quer para a tua vida, porque assim ele te escraviza, te aprisiona e no final ele te leva para o inferno. Amém? Que essa seja uma noite, e eu orei muito ao Senhor acerca disso, que o nosso entendimento se abra, que a gente coloque o Senhor no devido lugar na nossa vida, que Ele reine sobre nós, e tudo aquilo que nós tivermos que fazer na nossa vida,
que seja depois da nossa comunhão com o Senhor, depois de Deus ocupar o primeiro lugar na minha vida. Deus, eu tenho que trabalhar hoje, seja comigo no meu trabalho. Senhor, eu tenho que cuidar da minha família, seja comigo cuidando da minha família. Senhor, eu tenho que cuidar da minha saúde, seja comigo quando eu cuido da minha saúde. Em tudo aquilo que eu fizer, seja o Senhor à frente de tudo, encabece tudo na minha vida, para que eu venha ao Senhor todos os dias, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração que somente ao Senhor é devida, em nome de Jesus. Deus é o único que pode trazer a verdadeira cura no teu interior. O diabo quer construir tronos, te induzindo a buscar a cura do teu sentimento, da falta de paz, da ansiedade, em outras coisas. Mas só Jesus possui a verdadeira cura e paz que excede todo o entendimento. Amém. Fique em pé no teu lugar.